Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da Luciane Aranha, que é a curadora do Centro Histórico aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre cinema e infância a partir do cineasta Ingmar Bergman. Luciane, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E eu gostaria de começar, né, que você inclusive já foi aqui professora, acho que do ensino básico aqui na Escola Americana, né, aqui no Mackenzie, e você fez um trabalho de mestrado que justamente fazia essa relação entre infância e cinema a partir do Bergman. Como é que o cinema pode nos ajudar a pensar a infância, né, como uma espécie de, digamos assim, de instrumento? Sim, primeiramente queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com você. Realmente eu trabalhei na escola por muito tempo, dando aula no ensino fundamental, e o trabalho sobre o Bergman foi justamente para, no interesse de ver realmente o cinema como uma ferramenta para a gente entender um pouco as questões de aquisição de linguagem na infância, né? Uhum. E o Bergman tem essa particularidade de trabalhar muito com esse tema de família, de religião, de convivência, né? Então foi muito interessante essa análise e usar o cinema como uma ferramenta para isso. Quais foram os filmes ou o filme que você usou para justamente trabalhar essa questão da infância lá no cinema do Ingmar Bergman? Bom, o filme base para esse trabalho foi o Fanny Alexander, que conta a história de dois irmãos, né? O personagem principal é o Alexander, que é um menino com 7, 8 anos, e a irmãzinha dele. Eles perdem o pai e a mãe precisa casar-se de novo, então eles saem de uma estrutura de família, vão para outra, e aí tem os conflitos deles, né? Então eles antes moravam numa família estruturada, mas assim, abastecida, eram bem ricos e tal. Uma família burguesa, podemos Sim, falar. uma família burguesa. Tipicamente alta burguesia. Isso. Mas com toda aquela característica de falsidade, né? Na foto, no Natal, é toda a família ali reunida, mas nos bastidores todo mundo brigando, o tio que trai a tia, o outro que está devendo dinheiro, com todas as crises familiares. O Bergman tem essa questão da realidade, né? Da ética, da verdade nos filmes. Então ele mostra... Até porque o Bergman ele teve, na formação dele, ele teve uma formação religiosa protestante muito rígida, não? Sim, ele é filho de pastor luterano, né? E ele, inclusive esse filme, os críticos e até o próprio Bergman diz que o Alexander é uma autobiografia, isso, digamos como assim. se fosse uma autobiografia dele. Porque essas crianças saem dessa família, que apesar das aparências, é uma família estruturada, e ela se casa com o bispo local depois, né, o pastor local, e vai para uma casa onde não tinha nada, não tinha nenhum luxo e nada. E lá ele sofre, ele apanha desse pai, desse padrasto e tal. E nesse filme, nessa família ele começa a desejar a morte. E aí a própria mãe também sofre, né? Uma situação bem difícil que eles vivem. E esse padrasto dele acaba morrendo mesmo. E aí ele volta para outra família, mas fica vendo a imagem do padrasto que morreu, enfim. Mas dá para ver bem essa questão, né? Da criança com a família, do que a família conta para a criança, o que as crianças ouvem pelos bastidores. Então, é importante, essa análise foi feita. Então, nesse aspecto, Luciana, você acredita que, quer dizer, o filme mostra essa questão da criança nesse universo familiar, quer dizer, ela vai adquirindo uma linguagem, e obviamente linguagem no sentido de valores. Então, quer dizer, como que o filme mostra, como que é a importância, por exemplo, das relações
que muitas das vezes a gente não se dá conta, né? Ou seja, a criança está ali e eu não me dou conta de que eu estou transmitindo a todo momento formas valorativas, formas de relacionamentos humanos. Então, nesse aspecto, você vê a importância dos adultos terem, não digo cuidado, não no sentido, digamos assim, excessivo ou neurótico, mas que ali tem uma formação, né? Que a criança, evidentemente, ela tá em uma formação e que ela também tem um senso crítico, né? Como é que você vê esse senso crítico nas crianças? O que fica muito claro é que as crianças percebem muito além do simples diálogo. Então, só exemplificando com o filme, né? Tem a cena onde o pai do Alexander está morrendo. Então, a família tem toda uma agitação, porque ele está morrendo dentro de casa. Ele passa mal no teatro, levam ele para casa e está passando mal ali, e tem aquela agitação, a avó que passa chorando e tal. Aí, nesse meio, a mãe sai com uma calma e diz para ele, seu pai quer conversar com você. Mas ele está percebendo que a situação não está para conversar. Então, ele fica com medo, ele não quer chegar perto do pai. Claro. A irmã, que é mais nova, até entra no quarto. Mas ele vê o pai passando mal. Então, às vezes, a gente pensa assim, não, é só não falar perto da criança que ela não vai perceber, né? E não é isso que acontece. Tem toda a interação, né? E a criança percebe isso. Então, dentro de sala de aula, a gente vê muito isso. São 25 crianças, cada uma com uma família diferente, questões diferentes. E aí, às vezes, a gente conversa com os pais e fala, não, mas a gente não conta para ele. Não conta, mas ele percebe. E a gente vê na escola, vê no comportamento. O reflexo no comportamento, na aprendizagem, né, na dificuldade, ou principalmente querendo chamar a atenção, e vai desencadeando outras coisas. E a criança, se você para e conversa, ele conta, né? Então, às vezes, em algumas situações, você está falando qualquer assunto. Pegando um exemplo, uma vez a gente estava falando sobre tipos de casa. E, tem casa, tem apartamento. Aí, uma aluna falou assim para mim, 7 anos, assim, apartamento eu tenho 2, meu pai está vendo um para ele morar. Aí o outro falou, mas por quê? Seu pai vai sair de casa? Não, ele quer ter as coisas dele. Então, assim, a conversa ele quer ter as coisas dele. Então, ele vai. Mas ela já estava percebendo que não era isso. Claro. Que meu pai está saindo de casa. Então, fica essa preocupação. Só, o que a gente vai contar? Luciene, eu quero conversar com você no próximo bloco sobre essa relação entre criança e existência. E você já sabe, continue aqui com a gente no Café Pensamento. Difícil encontrar alguém que não goste de chocolate. Além do sabor maravilhoso, o chocolate possui substâncias que atuam no cérebro, deixando a pessoa mais feliz e relaxada. Existem até pessoas que são consideradas viciadas em chocolate, os chocólatras. Napoleão, por exemplo, levava o doce durante suas campanhas. E já que estamos revirando o passado, que tal saber um pouco mais da história do chocolate? Chocolate, chocolate, chocolate. O chocolate nasceu na região que hoje corresponde ao México. Na época, ele era uma bebida, considerada sagrada pelos índios maias e astecas. O problema é que essa bebida era ingerida sem nenhum tipo de adoçante, ou seja, era bem amarga. Somente quando o chocolate chegou à Europa, ganhou um sabor mais adocicado.
Os europeus viram que o chocolate ficava muito mais gostoso com a adição de açúcar, canela ou anis. Daí nasceu o chocolate como conhecemos hoje. E o doce ficou tão bom, mas tão bom, que nós brasileiros nos tornamos verdadeiros apaixonados por chocolate. Atualmente, o consumo anual de um mexicano é de 400 gramas. Já o consumo anual de um brasileiro chega a 2 quilos. Pois é, nós já consumimos mais do que os pais do chocolate. Mas quem consegue resistir, não é? Eu recomendo com muita facilidade a leitura, mas uma leitura que realmente me impactou, que foi a Bíblia. Bem, a Bíblia tem muitos livros, né? Mas assim, e todos são encantadores. Por exemplo, você vê Sansão e Dalila, ou Davi e Golias, né? Ou então o Jonas que foi engolido pela baleia. Se você ouviu, como seguramente a maior parte de nós ouvimos na infância, depois que você relê faz uma leitura adulta, essas histórias são mais encantadoras ainda, e consistentes, e exemplares, né? Então você tem coisas do cotidiano que você vive, que lendo Sansão e Dalila, você fica alerta, preparado. Agora, sem dúvida, o que mais me excitava a imaginação era imaginar Jesus sendo entrevistado pelo pessoal da Veja, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, cercado de repórter, e ele fazendo suas declarações. Porque, aliás, não precisa de muita imaginação, porque as declarações de Jesus sempre foram muito impactantes, mesmo com as parábolas, que alguns consideram, às vezes, de interpretação relativa. Mas a leitura da Bíblia me impactou demais. E esse impacto veio porque uma pessoa muito simples me desafiou a ler a Bíblia o ano todo. E me deu um calendário para isso. E eu resolvi peitar o desafio. Então, durante um ano, isso foi em julho de 2009 que eu comecei, de julho de 2009 até julho de 2010, eu li o livro inteiro, a Bíblia. E isso foi impactante para mim. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a Luciene Aranha, que é curadora do Centro Histórico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Luciene, no último bloco estávamos falando sobre essa questão da relação entre criança e existência, ou seja, como muitas das vezes a família, enfim, os pais acabam como que não, digamos assim, criando uma forma comunicacional com elas que lhes possibilite trabalhar com os conflitos da existência, né? Como é que você vê isso e como que o Egmar Bergman consegue nos ajudar nessa tarefa? Bom, eu vejo que o que costuma acontecer é que às vezes as pessoas ficam com medo de dizer a verdade para a criança e acabam privando de alguma coisa, né? E priva dessa verdade e não conta os fatos como são. E aí a gente cria um outro problema, né? Eu já tive aluno que foi passar o fim de semana em casa e nesse meio tempo o avô morreu. E aí os pais não quiseram contar para essa criança que o avô morreu. Quando ela voltou para casa, não tinha mais o avô ali. Então essa criança ficou morrendo de medo de sair de novo de casa e perder mais alguém. Ou tem aqueles que já contam a verdade como ela é. Assim, morreu, acabou, você nunca mais vai vê-lo. No filme, tem duas situações de morte, né? A morte do pai, o Alexander não desejava, né? Nem a mãe, pegou todo mundo de surpresa.
significou para ele assim, uma quebra total da realidade dele. Mudou completamente a realidade dele. Mas não foi trabalhado de uma maneira também muito boa, porque ele foi obrigado a ver o pai morrer e não ficou claro para ele. Tanto é que no filme ele tinha alucinações, ele viu o pai sempre presente ali, como que o ajudando. Quando ele vai para outra situação de família, aí ele começa a desejar a morte. Mas assim, porque ele aprendeu o quê? Que quando morre alguém, a realidade muda. Claro. Então, no sentido de tentar voltar para o que ele tinha, ele deseja a morte do padrasto, que acaba morrendo numa situação em que a própria mãe colocou um remédiozinho no chá e ele morre. Mas o mesmo desejo da morte para ele voltar àquela realidade traz assombração para ele, porque aí ele começa a ver o padrasto dizendo que nunca vai abandoná-lo. Então, assim, não foi trabalhado corretamente. Olha, o que aconteceu é isso, seu pai ficou doente e morreu. E às vezes a gente não vê isso ou vê o contrário. Ao mesmo tempo que tem pais que são realistas demais e acabam colocando nos ombros das crianças um peso que é desnecessário naquele momento, né? E para a criança basta uma resposta simples. Olha, aconteceu isso, morreu. E eles ficam com medo. Eu lembro dos meus sobrinhos com medo quando meu irmão fez 33 anos, porque foi a idade que Jesus morreu. Então ele achava que Jesus iria morrer. Ou que o avô ficasse velho, porque as pessoas quando ficam velhas morrem. Então é questão de sentar e conversar. Não, cada um tem o seu tempo, né? A gente não sabe. Porque cria-se isso, as pessoas velhas morrem. Então se eles gostam muito dos avós... Eles não querem que fiquem velhos jamais. Ou se há alguma rixa, que bom, tá velho, já vai morrer. Então precisa ser... Na verdade, eu acho que a grande questão é a conversa, né? Essa é a interação, que é pela interação que a criança aprende. E que é uma forma, né, Luciene, das crianças, ao trabalharem essas questões da existência humana, elas, claro, né, leve isso para a sua vida adulta, né? Sim. Saibam trabalhar com conflitos, saibam lidar com, enfim, com diversos tipos de sentimentos que nós humanos possuímos, né? O medo. Hoje a gente vê raiva. Hoje a gente vê muito questão financeira. Ok. Né? É muito presente nas crianças. Então, assim, eu não tenho dinheiro, né? Então, na escola oferece alguma coisa, eu não posso fazer porque minha mãe não tem dinheiro. Minha mãe trabalha para comprar comida. Isso é um discurso que você percebe que você vê de casa. Mas, assim, a criança não tem que ter essa preocupação de se eu vou ter dinheiro ou não nesse sentido. Tem que ter a preocupação de consciência de uso do dinheiro. Claro. Ao mesmo tempo que tem outras crianças que não têm preocupação nenhuma. Então, tem pais que dão R$50 para uma criança vir comprar lanche na cantina da escola, onde as coisas custam R$3, R$4. Então, a criança compra para todo mundo. É uma festa. É uma festa. Por quê? Porque também, não tenho preocupação nenhuma com dinheiro. Então, são coisas que precisam ser conversadas e vivenciadas saudavelmente, né? Ô, Luciene, você agora está vivenciando uma outra fase da sua vida, digamos assim, como curadora do Centro Histórico e que está vinculado à reitoria. Eu queria saber como é que está essa nova política do Centro Histórico, por exemplo, em relação às artes, a palestras. Como é que tem surgido esse novo Centro Histórico aí, inclusive para atrair não só a comunidade maquinzista, mas também a comunidade de modo geral, né? Sim. O grande objetivo do Centro Histórico agora é que, até a gente está conversando sobre o nome, para ser Centro Histórico e Cultural Mackenzie, porque ele tinha só uma característica de preservação da memória, né, da questão de pesquisa, do patrimônio documental Mackenzie. do patrimônio, que está muito bem estruturada, mas agora tem uma nova visão sobre ele, que é realmente essa questão mais cultural, dele realmente ser um centro de referência cultural aqui no bairro de Higienópolis. Não só para a comunidade mackenzista, mas para a nossa vizinhança toda. Claro. A gente aqui
está num bairro privilegiado, a gente tem o Espaço da Maria Antônia, o Espaço da FAAP, outras instituições e o Mackenzie quer agora se colocar. Então, a gente tem trabalhado muito com exposições de diferentes tipos, né, de arte, manifestações artísticas diferentes e uma parte também cultural que a gente está implementando bastante. Inclusive, a gente quer uma versão do Café Pensamento, com uma oportunidade de debate, de assuntos, né, e sempre com essa visão filosófica, sempre sem medo do debate. E a gente tem outras programações, encontro com escritores da nossa editora, que vão explicar os livros, alguns cursos, nós estamos agora... Você, inclusive, curso tem de fotografia, né? Um curso de fotografia, nosso primeiro curso que já emplacou, já tem uma turma fazendo, e a gente já está indo para a segunda turma. E também sessões de cinema que vocês estão pensando, Isso, né? aos segundos sábados do mês, uma manhã de cinema, onde a gente passa o filme, depois tem um momento de debate, né? A gente está pensando aí, esse ano, Brasil-Alemanha, algumas coisas sobre cinema alemão, temos também uns contatos com o Consulado da França, e programações musicais também, nessa área de cultura. E fora ainda tem um café lá, né? Ah, sim, café delicioso, tem uma cafeteria e você pode ir lá. A gente tem um piano, que muitas pessoas não sabem. Tem um piano... As pessoas podem usar aquele piano? Centenário, que as pessoas só fazem um cadastro e pode ir lá tocar. Não precisa levar a sua partitura, precisa saber tocar, né? Porque Claro. Afinal, tá ali, todo mundo que tá passando quer ouvir boa música. Mas está aberto a toda a comunidade, pode ir lá e tocar. Luciane, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Foi pena. muito legal te encontrar. E, enfim, queria saber se você não tem mais um recado para o pessoal, né? É só um comercial, para as pessoas frequentarem o Prédio 1, né? É um patrimônio nosso, mackenzista, a gente precisa conhecer e frequentar e valorizar, inclusive dando sugestões de programações, né? Teremos grandes exposições durante o ano, estamos abertos para propostas de cursos, palestras, enfim, visite o Prédio 1. Luciane, muito obrigado. E eu gostaria de agradecer a você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. O casamento é sempre um momento muito importante em nossas vidas. Mas você sabia que alguns dos costumes nupciais são mais antigos e estranhos do que você imagina? Por exemplo, você nunca se perguntou o porquê de um bolo na festa de casamento? Bem, foram os antigos romanos que começaram com essa história. Mas se você pensa que o bolo de casamento dos romanos era igual ao de hoje, está enganado. Os romanos tinham o costume de quebrar o bolo na cabeça da noiva para trazer fertilidade e abundância. Quando não se tinha bolo, o jeito era jogar trigo ou farinha na cabeça da coitada e comer os restos para trazer sorte. Azar mesmo, só o da noiva, né? Falando em noiva, antigamente elas se vestiam de forma diferente das noivas atuais. Se hoje a noiva se casa de branco, na Idade Média a moda era casar de vermelho, que significava sangue novo na família. Outra coisa diferente eram os casamentos arranjados. Na época, era comum que as meninas ficassem noivas entre os 3 e 5 anos de idade. Reza a lenda que o primeiro casamento por amor foi o da Rainha Vitória, da Inglaterra. Ela era apaixonada por seu primo, mas a tradição dizia que ninguém podia pedir uma rainha em casamento. Então, ela mesma resolveu fazer o pedido. O príncipe aceitou e eles foram felizes para sempre. Ou quase isso. O tempo passou, mas todos esses costumes continuam garantindo uma festa bem bonita, com direito a belos vestidos, decorações luxuosas e bolos de princesa. A única diferença é que agora as noivas não precisam mais se preocupar com doce no cabelo.
recomendo Heavy Metal, a história completa, porque, bom, eu sempre gostei de música, eu gosto muito de rock, especificamente de Heavy Metal. Então, para quem gosta de rock, por exemplo, eu sou fã do Iron Maiden. Então, ele conta do início da banda, especificamente do Metallica, por exemplo, que eles começaram a... Eles eram fãs de rock e queriam ter uma banda, eles não eram músicos. E eles começaram a sair em estrada, como roadies mesmo, para formar a banda. Então a banda foi formada conceitualmente antes dos caras aprenderem a tocar. Isso também foi uma coisa interessante que eu achei no livro. Eu gosto muito de publicações musicais, né, que contam a história da música. Então eu sempre leio Beatles, Pink Floyd, eu leio muita biografia musical. E quando saiu esse livro, o autor, Ian Christie, ele é um colecionador, então ele é um profundo conhecedor de bandas. Então eu já acompanhava algumas resenhas dele, alguns artigos, e eu fiquei sabendo por meio de site mesmo, né, de música, que ele ia lançar o livro. Então eu fui atrás, falei, não, esse eu preciso ter. E o livro, ele é colocado de uma forma, né, informal, coloquial, só que ele trata não só da história da música, né, do heavy metal e das derivantes, mas ele trata também de história. Então é um livro super interessante por causa disso. Você se contextualiza em termos musicais e em termos históricos. O sinal da TV digital já está no ar e o melhor é que não precisa pagar assinatura para ver. Que tal a imagem digital? Perfeita. E aqui no carro? Imagens são incríveis. E a imagem do jogo de futebol? Ó, imagem digital aqui no ônibus. Celular em todo lugar. Uau, quem disse que imagem boa é só em casa, hein? Sinal da TV digital. É pra você. É de graça. É bom de ver.